Olá, eu me chamo Laís Baroni e eu vou falar brevemente sobre detecção de anomalias em séries temporais, mas focando na aplicação da biblioteca Anomalize do R. Uma série temporal pode ser entendida como sequência de valores numéricos obtidos em medições que geralmente são feitas em intervalos iguais. Um exemplo de série temporal, por exemplo, é de um sensor que meça a temperatura do ambiente de tantos em tantos minutos ao longo do dia. Então, eu vou ter uma série com tantas observações com o valor da temperatura naquele dado instante. Então, a informação é referente ao tempo que aquela informação foi captada, foi amostrada. Algumas características das séries temporais são o intervalo de medição, se essa série está sendo dada ou não em tempo real, e se é uma série temporal univariada ou multivariada. Com relação ao intervalo de medição, uma série temporal ela pode ter o intervalo de amostragem entre uma amostra e outra, tão pequenos quanto segundos ou até milissegundos, que é um caso comum para sensores, por exemplo, e também amostragens com tempos muito maiores, como, por exemplo, até diários ou mensais ou até anuais, o que seria, por exemplo, casos de fenômenos que variam pouco ao longo do tempo, como, por exemplo, o nível médio dos mares ou a temperatura média global. São fenômenos que têm uma mudança pouco significativa ao longo dos dias, ao longo das horas, mas se for observado ao longo dos anos ou décadas, essa variação já se dá de uma forma importante. Então, tanto um quanto o outro são séries temporais, mas vão ser bastante diferentes devido à quantidade de amostra e o intervalo de amostragem. A questão se a série é ou não dada em tempo real é uma questão importante, principalmente quando se pensa na análise dessa série. Uma análise em tempo real, ela tem que considerar que os dados estão chegando a todo momento. Normalmente, quando se analisa um dado em tempo real, é necessário que se obtenha uma informação mais imediata, uma previsão mais imediata do que vai acontecer nas próximas amostragens. No caso de série que não é em tempo real, a amostra ela já está toda disponível, a série está completa disponível para análise. E a maneira de trabalhar vai ser um pouco diferenciada. Por último, a questão de série univariada e multivariada diz respeito à quantidade de observações que estão sendo captadas ao longo do tempo. Então, no exemplo da temperatura, um termômetro marcaria a temperatura ao longo do tempo. Então, é apenas uma informação que está sendo captada e gerada ao longo do tempo. Então, essa série ela é univariada. No caso, por exemplo, de um sensor que meça poluição, por exemplo, ele pode medir vários tipos diferentes de indicadores de poluição. E aí, cada indicador vai gerar uma série diferente. E aí, a análise de todas essas séries em conjunto caracteriza a análise multivariada de séries temporais, que também constitui um desafio a mais na análise dessas séries. As séries temporais também são frequentemente divididas por componentes. Os dois principais componentes de uma série temporal são a tendência e sazonalidade. Essas componentes elas podem estar presentes, também podem não estar presentes. Em alguns casos, algumas séries não possuem sazonalidade, por exemplo. A tendência apresenta um comportamento mais geral da série, como essa série se comporta de uma maneira bem generalizada ao longo de um tempo mais comprido de observação. Já a sazonalidade, ela vai mostrar um comportamento repetido da série dentro de um tempo específico e que ele se repete sempre dentro desse mesmo período. Esse comportamento se repete dentro de um determinado período de tempo. Então, um exemplo, para ficar mais claro, de sazonalidade seria, no caso, de novo, da temperatura, a temperatura ela varia ao longo do dia, sendo mais quente durante o dia, chegando ao pico ao meio-dia e caindo à noite, de madrugada sendo mais frio, de uma maneira geral. Então, existe ao longo do dia um padrão ali específico, todo dia vai acontecer mais ou menos daquela maneira. Agora, com relação à tendência, a questão diária, ela não é observada, ela seria observada apenas ao longo dos anos, se a temperatura ela está decaindo ou crescendo de uma maneira geral, uma média geral.
E para várias aplicações e análises de séries temporais, é importante a gente fazer a divisão desses componentes da série. E essa divisão se chama de decomposição, ou seja, essa série é desconstruída nos seus componentes. Então esse gráfico ele mostra na primeira imagem superior uma série temporal, na segunda mostra a sazonalidade, então é um padrão repetido, como dá para ver aí nesse caso, ao longo de um ano inteiro, esse padrão vai se repetindo todo ano. A questão da tendência, que é uma curva bem mais suave e que varia menos ao longo do tempo. E por último, essa remainder, que é o restante, né, o remanescente, que é justamente a série observada, diminuída ou subtraída da sazonalidade e da tendência observada. Então, é o que sobra da série após ser removido as componentes de tendência e sazonalidade. Agora falando sobre detecção de eventos em séries temporais. Os eventos eles podem ser definidos como pontos ou conjunto de pontos que causam uma mudança significativa no comportamento de uma série. Então, como eu disse, ele pode ocorrer instantaneamente no ponto da série ou ele pode construir um intervalo de tempo. Esses eventos eles podem ser pontos de mudança, outliers, motifs ou então também existe a questão da relação entre os eventos. Ponto de mudança corresponde àquele evento que causa uma mudança na série, no comportamento da série. Então, a partir daquele ponto, o comportamento da série que era de uma forma passa a ser de outra forma. A questão dos outliers é o evento que marca um ponto que ele destoa ou ele não condiz com o comportamento geral da série. Os outliers eles podem ser informação relevante, interessante a ser estudada e observada, nesse caso são chamadas de anomalias, ou podem ser ruídos nos dados e nesse caso eles não são interessantes. Motifs são padrões na série que se repetem ao longo da série com frequências variadas e também pode variar com relação à amplitude. E a relação entre eventos, ela se parece bastante com a questão de padrões frequentes e regras de associação nos dados comuns. Ela vai tentar mapear ao longo da série quais eventos, quais pontos ou conjunto de pontos que ao acontecerem eles acabam gerando outro ponto ou conjunto de pontos com determinado padrão específico. Esses tipos de evento eles vão demandar diferentes técnicas, né, para sua detecção, mas de uma forma geral eles são parecidos, eles se confundem até na própria definição. Por exemplo, um outlier ele pode caracterizar um ponto de mudança na curva, assim como um motif pode ser, por exemplo, considerado um outlier. Focando na questão de anomalia, é interessante estudar as anomalias na série temporal, porque comumente esses pontos que eles não estão de acordo com o comportamento geral da série, eles constituem informação importante, pois podem indicar momentos ou intervalos de tempo onde ocorreu uma situação que causou a mudança de comportamento da série. Em muitos casos, a anomalia precisa ser identificada ou até prevista para que se evite, né, que esse comportamento anômalo ele continue acontecendo ou que se entenda o motivo dele ter acontecido ou estar acontecendo daquela maneira e naquele período em específico. Um recurso para detecção de anomalia é disponibilizado pelo pacote Anomalize do R. Então, esse pacote ele pretende resolver o problema de detectar com precisão eventos anômalos e fornece métodos para tal. São 3 funções principais dentro desse pacote. A primeira é a Time Decompose, que vai separar a série temporal nas componentes, sazonal, tendência e o restante. Depois a função Anomalize, que ela aplica os métodos de detecção de anomalia em cima do restante da série, que seria a série temporal reduzida dos componentes sazonais e tendência, e a função Time Recompose, que calcula os limites que separam os dados normais das anomalias. Eu vou explicar nos próximos slides como funciona cada uma dessas funções e os principais parâmetros e métodos envolvidos nessa análise. Uma observação bastante importante é que esse pacote ele faz análise univariada, ou seja, ele só consegue fazer a análise em cima de uma série temporal.
Caso a série ser observada ela possua diferentes observações ou diferentes atributos a serem analisados, essa função ela só vai conseguir trabalhar com uma série por vez. Com relação aos métodos, existe uma certa flexibilidade de utilização, tanto para a geração dos componentes, quanto para a detecção das anomalias com a componente, depois da componente gerada. O código nesse slide mostra um exemplo de aplicação do pacote, onde aí eu tenho as três funções principais, Decompose, Anomalize e Recompose, e a análise está sendo feita em cima da série que eu chamei aí de Series e em cima do dado chamado de test. A tabela mostra como ficaria, o dado final depois da execução do pacote. Então, eu tenho a coluna original aí do tempo, a primeira e a segunda, que é a observação, ou seja, o dado, e todas as outras colunas são provenientes dos cálculos feitos pelo pacote, pelas funções do pacote. Então, olhando agora para a função TimeDecompose, ele vai pegar a coluna Series e vai realizar a decomposição usando aí técnica de decomposição sazonal. E com isso vão ser criadas 4 colunas. A primeira é uma repetição dos dados reais observados. A segunda, a sazonalidade. Então, são os valores de sazonalidade para cada ponto no dado, na série. Uma coluna chamada Trend, que vai marcar os valores de tendência também para cada ponto na série. E a coluna Reminder, que vai trazer as observações subtraídas da sazonalidade da tendência, que são resultado do que sobrou do dado observado. Eu ainda posso configurar um merge como true, e isso vai fazer com que os dados originais eles sejam mantidos naquela tabela final. A função Anomalize ela vai observar os dados da coluna Reminder e vai criar 3 novas colunas a partir disso. Então, a L1, que vai determinar o limite inferior desses dados, a L2, que vai determinar o limite superior desses dados, e ainda a coluna, que é a coluna de interesse, chamada Anomaly, que vai indicar sim ou não se aquele ponto é uma anomalia ou não. Ele vai ser uma anomalia se ele estiver fora dos limites inferior e superior calculados com os métodos aplicados que eu vou ainda falar sobre. E a função TimeRecompose, que vai recompor aqueles componentes que tinham sido decompostos e definir os novos limites para os valores observados. E aí, com isso, vão ser criadas 2 novas colunas. O Recompose L1, que vai definir o limite inferior, e L2, o limite superior dos valores discrepantes em torno do valor observado. Com relação aos métodos que podem ser utilizados para encontrar as anomalias, existem 2 métodos na fase de gerar os componentes e 2 métodos na fase de encontrar as anomalias a partir dos dados decompostos. Então, para gerar o remanescente, ou seja, para gerar os componentes da série, existem vários métodos na literatura, sendo que o utilizado nesse pacote, que é o que é considerado adequado lá pelo pacote, é a decomposição sazonal. A decomposição sazonal vai remover os recursos corretos, que no caso é a sazonalidade em tendência, e vai preservar as características de anomalia nos resíduos. São 2 técnicas que podem ser implementadas no pacote Anomalize. A primeira é STL e a segunda é a Twitter. O STL é o mesmo utilizado no pacote básico de estatística do R e ele funciona bastante bem em circunstâncias em que uma tendência a longo prazo está presente. Não vou entrar em detalhes sobre como funciona esse tipo de decomposição, já que é uma técnica bastante comum em decomposição de série. O método Twitter para encontrar a sazonalidade é exatamente igual, então, usando um método ou outro, a sazonalidade vai ser sempre a mesma. O que muda é a questão da tendência.
Esse método Tweeter, ele considera a mediana numa parte dos dados para poder determinar a tendência. Esse método ele é melhor que o STL quando a sazonalidade domina a tendência na série temporal. Como eu disse, a sazonalidade ela vai ser igual, né, para qualquer um dos dois métodos. E aqui eu trouxe a diferença no gráfico superior usando o STL, que eu tenho a tendência, e no caso 2, usando o Tweeter, que ele nem chama de tendência, mas de median spans. A diferença a gente consegue notar, é perceptível, né? Enquanto o STL é uma curva bastante suave, mostrando a tendência, o Tweeter ele divide a reta, né, o conjunto de dados em pedaços, e aí calcula a média e considera isso como sazonalidade da série. Uma vez que a decomposição foi feita utilizando o STL ou o Tweeter, é possível usar então as técnicas para detecção de anomalia em cima da componente Reminder. E para isso existem duas funções, o IQR e a GESD. O método IQR é baseado naquele conceito estatístico mesmo de intervalo interquartil, e ele vai considerar os 25% inferiores e os 75% superiores na distribuição do Reminder, e utilizar um fator aí no caso de 3 vezes como padrão para determinar o que é a anomalia. Já a GESD usa o teste T de Student, outro conceito também bastante comum na estatística. Ele funciona de forma diferente do IQR porque ele funciona de forma iterativa. Então, conforme o outlier ele é encontrado e removido, o teste é refeito. Então, toda vez que é encontrado o outlier, esse outlier é removido, o teste é refeito até que se encontre outro outlier, e isso é feito até que nenhum outlier seja encontrado. Então, de uma forma geral, esse método ele exige um esforço computacional maior, já que ele fica recalculando toda vez a série após encontrar uma anomalia. Comparando os dois métodos, o GESD tende a ser mais preciso na detecção das anomalias, só que, como eu disse, ele acaba gastando mais tempo de processamento, e em casos onde a série é muito grande ou existem muitos dados, pode ficar difícil processar a partir desse método. Então, além das opções dos métodos que eu apresentei, ainda existem alguns parâmetros que podem ser configurados. Esses parâmetros são com relação à decomposição das séries, em tendência e sazonalidade, e relacionado à detecção de anomalias, que são os parâmetros alfa e max. Vou falar um pouco sobre cada um deles. Dentro da função time decompose, existe a possibilidade de se determinar a frequência e a sazonalidade, frequency e trend. Nesses parâmetros é possível colocar o tempo onde vai se observar, procurar a sazonalidade e calcular a tendência. Então existe um valor default, o algoritmo ele identifica o intervalo entre os dados e usa um padrão para esses parâmetros, mas é possível adaptar e ajustar caso seja necessário. Então, eu coloquei um exemplo aí do código, onde eu determinei que a frequência seria de 1 hora, ou seja, eu queria ver se existia alguma repetição, alguma sazonalidade dentro do intervalo de 1 hora, e a tendência de um dia, que eu queria ver como que esse valor está variando de uma forma mais geral ao longo do dia. Eu trouxe uma comparação mexendo nesses parâmetros, então no caso aí da esquerda eu tenho as configurações default, onde ele considera a frequência de 60 minutos, 1 hora, e a sazonalidade ele considera todo o conjunto, que são 750,5 minutos. Do lado direito eu defini a frequency como 3 horas, então esse é o intervalo de observação da sazonalidade, e trend, que é a tendência em 10 horas. Não dá para perceber aí uma diferença na tendência, na curva da tendência, mas na curva da sazonalidade dá para perceber que houve uma diferença, né? Ele continua encontrando a sazonalidade, o padrão ele continua se mostrando, né, repetido ao longo de 3 horas,
mas ele fica um pouco diferenciado, já que o intervalo de observação é diferente. A gente consegue perceber também que isso não afeta o resultado na detecção das anomalias que são encontradas da mesma forma. Agora, os parâmetros para detecção de anomalia. Existe o alfa, que ele controla a largura do intervalo normal. Ele é definido como 0,05 por padrão, e se eu diminuir o valor de alfa, eu aumento o tamanho das faixas, e aí eu vou ter uma análise mais conservadora e aí a chance de encontrar outlier fica menor se eu aumentar o valor do meu alfa. Aqui eu trouxe um exemplo, a gente vê que a faixa em torno da série, ela está menor do lado direito, onde o meu alfa é 0,5 maior do que o alfa utilizado do lado esquerdo, onde eu tenho uma faixa maior de consideração aí de valores não anômalos. O que está dentro da faixa não é considerado anomalia. E por último, o padrão máximo anon, que vai mostrar a porcentagem máxima de anomalia que pode ser identificada. Esse parâmetro ele só vai ser útil no caso onde muitas anomalias sejam encontradas e o alfa não seja suficiente para restringir essa quantidade de anomalia. E aí então ele vai dizer, dentro daquela quantidade de anomalias, o quanto por cento dos dados pode ser considerado anomalia. Idealmente, esse parâmetro ele não deve nem ser utilizado porque o alfa ele deve ser suficiente para encontrar as anomalias nos dados, não precisando desse recurso de max-anoms. Estou mostrando agora um exemplo de aplicação. A gente utilizou a base de dados de qualidade da água, fornecida pela empresa alemã, que eu não sei pronunciar o nome, mas está escrito aí. E esse dado, ele traz a coluna, né, de tempo, que no caso é coletado de minuto a minuto, a informação de um dia de observação. E eu tenho algumas variáveis aí relacionadas às características da água. Então, temperatura, quantidade de cloro, pH e outras coisas. E o mais importante, eu tenho uma coluna chamada Event, onde eu tenho sim ou não, com identificação dos eventos ocorridos nesses dados. Então, é o gabarito que depois a gente pode usar como conferência para procurar saber se a obtenção de anomalia, se a detecção de anomalia foi bem executada pelo Anomalyze. Então, como a análise é univariada, cada uma das colunas foi analisada por vez. Eu usei as configurações padrão, default, não mexi. A não ser na variável cloro, que não tinha identificado nada, usando o STL, eu usei a variável Twitter para poder olhar. Então, eu coloquei cada uma das variáveis e a detecção que foi feita em cima de cada uma delas. A gente vê que no atributo TP houve a detecção de algumas anomalias, sendo que aqui pela matriz de confusão, onde 1, para todas elas, tá? 1 significa true, que existe a anomalia, não. Onde 1 é o false, né, que não existe anomalia, e o 2 é o true. Então, nesse caso aí da variável TP, ele encontra 269 anomalias que, na verdade, não são anomalias e encontra 41 e deixa de encontrar 41 anomalias que são anomalias. Mas ele acerta encontrando 31 anomalias e 1160 que não são anomalias. Eu não vou explicar cada um deles assim. Esse primeiro foi para entender como é que funciona essa matriz de confusão. No caso do cloro, usando o Twitter, como eu disse, o STL não encontrou nada. Eu tenho também um erro bastante grande aí na detecção das anomalias. Mas, olhando já a variável pH, tem um acerto de 100%, ele detecta todas as anomalias e não encontra nenhuma além das que de fato são. No atributo redox é exatamente igual como acontece com o pH, ele encontra todas as anomalias sem errar nenhuma, sem encontrar a mais. As outras duas variáveis, leite e true, encontram algumas e erram outras. A true é um pouquinho melhor do que a leite na questão de detecção das anomalias. Bom, as três últimas, cloro 2, não encontrou anomalia nem
mexendo nos parâmetros, FM a mesma coisa, e FM12 encontrou anomalias, mas só anomalias erradas. Então também nesse caso não se mostrou eficiente. Como a gente não sabe o que determina, né, o evento nesse dado, não é possível saber se de fato o evento não pode ser identificado nessas variáveis onde não foi identificado ou onde errou, porque o método foi insuficiente, incompetente, ou se porque de fato essas séries desses atributos, eles não, de fato, não refletem, não são responsáveis pelo acontecimento do evento marcado no dado. Mas a gente vê que, em alguns casos, a detecção da anomalia é bem feita, é bem executada e consegue acertar até 100% com relação ao que foi indicado no dado original. Então a gente vê que a biblioteca ela pode ser sim eficiente na detecção de anomalias de séries univariadas, e eu destaquei como principais vantagens que ela existe uma flexibilidade nas opções dos métodos e dos parâmetros a serem utilizados, e é interessante o fato dela também fazer a decomposição dos componentes da série. Inclusive, esses componentes eles podem ser estudados individualmente em com outros objetivos para outras aplicações. E a principal desvantagem é que não faz a análise multivariada. Então, se fosse o caso dele identificar, né, usar as anomalias usando a observação de todas as séries em conjunto, não é possível. E isso empobrece um pouco a análise, a gente tem que fazer uma por uma e acaba ficando difícil de entender. Nesse caso a gente tem um gabarito, mas se a gente não tivesse, seria difícil identificar o que de fato está causando essas anomalias e quais anomalias são de fato verdadeiras. E só também uma observação, que nesse caso, como a gente tinha um gabarito, foi possível fazer uma avaliação experimental do pacote, e a matriz de correlação é bastante interessante nessa avaliação, porque ela mostra os acertos e os erros, tanto para o que foi encontrado, tanto para o que deixou de encontrar. E a partir dessa avaliação experimental a gente consegue perceber mais claramente como que a biblioteca funciona e entender mais ou menos como que é a limitação dessa biblioteca de acordo com o comportamento da série. Muito obrigada. Tchau, tchau.